Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, para uma aula de História sobre colonização espanhola. Vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos de aula, né? Então aqui, compreender como se deu a colonização na América Espanhola, essa parte da América que foi colonizada pelos espanhóis. E analisar a conquista espanhola sobre o Império Inca no século XVI. São esses os nossos dois objetivos para a aula de hoje. Você se recorda da localização do Império Inca? Né? Onde que ele ficava? Quais países que ele abrangia? Lembra em qual século a cidade de Machu Picchu, uma das cidades mais importantes do Império Inca, ela foi descoberta? Aqui eu trago para vocês um mapa, né, da América do Sul. Esse Império Inca ficava na América do Sul, mas quais os países que se localizava o Império Inca, né? Então ele se localiza na América do Sul, na região dos Andes, né? Abrangia os países como Bolívia, Equador, Chile e principalmente Peru, onde vão ficar as principais cidades do Império Inca. Então ali na Cordilheira dos Andes, né, nos altiplanos aí da Cordilheira dos Andes. A cidade de Machu Picchu, uma das cidades mais importantes, ela só foi descoberta aí há pouco mais de 100 anos atrás, no ano de 1911. É uma cidade que foi construída pelos Incas a mais de 2.500 metros de altitude, o que dificultava o acesso, né, pelos espanhóis e por outras pessoas. Então, só em 1911, uma expedição sobrevoando a região encontrou aí as ruínas dessa cidade tão importante que é a cidade de Machu Picchu, né? A busca incessante pela coroa espanhola, então a Espanha tinha essa busca por riqueza, fez com que navegadores, na época das grandes navegações, atravessassem o Atlântico em busca de ouro e prata, né? Eles queriam chegar às Índias, chegaram às Américas e em busca, né, desse metalismo, né, do ouro, da prata, que significava riqueza de uma nação para a política mercantilista, esses navegadores atravessaram o Atlântico e vieram para a América, né, em busca de enriquecimento, né, com o patrocínio da coroa espanhola, com o patrocínio da burguesia desejosa aí de aumentar os seus lucros com a exploração. Qual a sua opinião sobre a chegada dos espanhóis para a exploração e colonização da América? Lembra que a gente sempre vai dizer chegada dos espanhóis, chegada dos europeus, chegada dos portugueses, né? A gente não utiliza o verbo descobrir, eles não descobriram, afinal de contas, aqui na América vivia aí pelo menos 50 milhões de nativos. Então os europeus, espanhóis, portugueses chegaram na América no final do século XV. Você considera que existem heranças da colonização perceptíveis nas sociedades atuais? Nós herdamos aí essas heranças da colonização na sociedade do dia de hoje. Como que você percebe essa questão? Então aqui, gente, atualmente os países da América Espanhola, essa região da América que foi colonizada pela Espanha, você deve se lembrar do Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu as terras americanas a leste a Portugal, a oeste a Espanha. Então, quando a gente fala em América Espanhola, trago o mapa aqui para vocês, né? Começa lá no México e vem aí até Uruguai e Argentina. São os países da América que foram colonizados pela Espanha. Então, a gente chama aí de América Espanhola. E eles lutam para manter viva essa herança indígena, né, em suas culturas. A importância de se manter essa herança dos povos nativos na sua cultura. Nos povos incas, por exemplo, ali na região do Peru, a gente percebe, né, essa herança indígena nos trajes, né, em algumas partes da culinária. Então, essa luta por manter viva essa herança indígena. E estudar a história da América, olha que importante, né, que foi colonizada pelos espanhóis, é conhecer um pouco da cultura, né, nativa desses povos que habitavam o continente. Olha que importante, né? A gente saber qual era a cultura, como que viviam esses povos e quais as permanências dessas culturas nos nossos dias atuais. Então, o que ainda é perceptível na sociedade, o que ainda é uma herança cultural dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus.
Então a colonização espanhola, né? A busca por riqueza e poder, então aí o ouro, prata, as terras, o enriquecimento, né? Títulos que poderiam receber da coroa espanhola, animou um outro aventureiro que é o Francisco Pizarro. Nós tínhamos um conquistador, né, o Hernán Cortés, que atuou na região do México, e o Francisco Pizarro, então, ele vem para a América também para conquistar regiões, né, com o objetivo de enriquecer, com o objetivo de conquistar terras, né? Então ele organiza a sua expedição e o alvo da sua conquista era o Império Inca, situado na Cordilheira dos Andes, né? Equador, Peru, Bolívia, Chile, os países aqui destacados no mapa da América do Sul. Então ele vem para a expedição e já tem um objetivo, né? Conquistar o Império Inca, né? As notícias de que havia um império que pudesse, né, oferecer essas riquezas, motivou, animou o Francisco Pizarro a organizar a sua expedição exploratória de colonização para essa região da América. Então essas expedições em direção ao sul do continente eram organizadas a partir do Panamá, na América Central. Foi de lá que o Francisco Pizarro ouviu sobre um suposto Eldorado, né, uma região muito rica em ouro, um Eldorado, uma suposta região que existiria aqui na América do Sul, né? Você se recorda da cidade de Machu Picchu, uma das mais importantes cidades incas, né? Hoje patrimônio da humanidade, parque, né, arqueológico para visitação. Essa cidade que só foi descoberta no ano de 1911, né? Aí a 2.500 metros de altitude. Então Pizarro ouviu que nessa região haveria um Eldorado, né, essa expressão de origem espanhola, o ouro dourado, né, e organiza sua expedição para a região do Império Inca. Olha aqui a nossa atividade, copie, responda no seu caderno e socialize com os teus colegas de sala de aula, né? Qual era o grande interesse espanhol em explorar os territórios na América? A gente volta com a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade. Espero que você tenha respondido no teu caderno, socialize, né, converse, troque esse conhecimento com os seus colegas de turma. Então, qual era o grande interesse espanhol em explorar, né, os territórios na América? Então, aqui, né, a coroa espanhola, assim como a coroa portuguesa, né, a gente pode dizer dessa forma, foram pioneiras nas grandes navegações. O interesse espanhol na América era assegurar a posse das terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha.
assim como explorar economicamente o território, gerando riqueza, poder para a coroa espanhola. Então aqui uma possibilidade de resposta para que você corrija o seu exercício. Então aqui, ó, Pizarro obteve essa autorização para explorar a América do Sul. Autorização de quem? Da coroa espanhola. Autorizou Francisco Pizarro em explorar a América do Sul. Com o apoio de 180 homens. Então veja que ele não tinha um exército grande para fazer essa exploração. Era um exército aí, né, relativamente pequeno, 180 homens. Porém, as doenças europeias, né, aquelas que foram trazidas pelos europeus para o continente americano, chegaram antes no Império Inca do que os europeus. Então o Império Inca atravessava, né, enfrentava aí uma epidemia dessas doenças. O imperador Inca do período, o Huayna Capac, havia falecido provavelmente de varíola. Então vejam, né, quando os europeus chegaram aqui, trouxeram essas doenças, e ela é apontada, né, essas doenças são apontadas aí como uma das principais causas, né, da morte desses indígenas, né, desses povos nativos que viviam aqui na América, como o caso do imperador Inca, que é essa representação dele, né? E por que essas doenças trazidas pelos espanhóis, portugueses, elas eram tão letais para os povos nativos da América? Porque esses povos não conheciam essas doenças, não tinham anticorpos naturais para essas doenças. Então, quando eles tinham contato, né, com doenças como, por exemplo, a varíola, a disseminação dessa doença era muito grande e o nível de mortalidade dessa doença entre os povos nativos era muito grande. Então, quando o Pizarro chega, né, ao território Inca, ele já encontra um império enfrentando uma crise ali, né, um pouco desestruturado, e a morte do imperador Capac durante esse período, né? Com a morte, portanto, do imperador, desencadeia-se assim uma crise muito grande no império, uma luta, né, entre dois irmãos para a sucessão do trono Inca, um dos irmãos chamados de Atahualpa e o outro de Huáscar. Então, com a morte do imperador, né, os dois irmãos passam a disputar o trono. Então, além de enfrentar uma crise, né, sanitária, além de enfrentar uma epidemia de doença, havia também essa disputa pelo poder no Império Inca quando o Francisco Pizarro chega. Então, ele encontra, né, a região dos Andes em meio a uma guerra civil, né? Na imagem acima, Atahualpa, 13º imperador do Império Inca, nessa representação que a gente tem. E olha aqui, pessoal, copie e responda e socialize com a sua turma, né? Responda no seu caderno. A frase a seguir contém um erro, né? Propositalmente está escrita errada. Sublinhe o erro e escreva uma justificativa para esse erro, para a escolha desse erro, tá bom? A gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos agora corrigir a nossa atividade nessa frase, que propositalmente tem um erro nela para que você identifique o erro, justifique e reescreva essa frase, né? Ao chegar na região da América do Sul, Francisco Pizarro encontrou um Império Inca unificado e preparado para enfrentar os espanhóis. Então aqui, né, o erro está nessa parte final, né, em que o Império Inca estava unificado e preparado para enfrentar os espanhóis. Ao chegar na região da América do Sul, Francisco Pizarro encontrou o Império Inca em uma guerra civil, a disputa do trono entre dois irmãos com a morte do imperador, né, o que facilitou dessa forma a conquista espanhola. Então, em 1532, na cidade de Cajamarca, no Peru, Pizarro conseguiu um encontro com Atahualpa, né, que havia então liderado o Império Inca, havia, né, vencido essa guerra civil e era imperador Inca. Então ele consegue um encontro na cidade de Cajamarca com Atahualpa. Este foi aprisionado e teve parte das suas tropas massacradas pelo conquistador. E aqui uma imagem, né, uma reprodução da Batalha de Cajamarca. E aqui a gente vê nessa parte aqui o imperador Inca cercado pelas tropas espanholas, né? Então Pizarro marca um encontro, né? Então se utiliza aí da diplomacia e ao chegar nesse encontro, o Atahualpa é cercado pelas tropas espanholas, né? Ele foi aprisionado e parte de quem acompanhava, das tropas do Império Inca, foram massacradas, né? O poder bélico dos espanhóis, as armas de fogo trazidas pelos espanhóis, marca, portanto, nessa superioridade bélica e ajuda a gente a entender como que um homem com um exército de 180 pessoas consegue aí ter uma vitória sobre o Império, né, com um exército bem mais numeroso em quantidade de pessoas, porém não tinha acesso aí a essas armas, né, com a utilização da pólvora, por exemplo. Para libertar Atahualpa, Pizarro exigiu um fabuloso resgate, né? Então ele falou, olha, querem o imperador de volta, vocês terão que pagar um resgate. Qual era a ideia de Pizarro? Ter certeza de que havia riqueza na região, de que havia ouro e prata na região. O resgate foi pago, né? O Império Inca arrecadou a quantia exigida por Pizarro e entregou ao Pizarro, que teve então conhecimento, teve a certeza que a região era rica em metal precioso, porque eles conseguiram entregar uma quantidade gigantesca de ouro e prata em um curto período de tempo. Mesmo pagando o resgate para a libertação do seu imperador, Atahualpa vai ser assassinado, né, pelas tropas espanholas. Então aí Pizarro vai tomar a cidade de Cusco, a cidade de Quito, e em 1533 manda matar Atahualpa, que é a representação da execução do Atahualpa. Chama atenção para vocês a presença de religiosos nessa execução, né? Então vejam aí que junto com os espanhóis nós vamos também ter a presença da religiosidade nesse período da história. Então aí esses padres católicos também vêm na colonização da América Espanhola, essa representação da execução do imperador Inca Atahualpa. Então aqui, pessoal, em 1535, Pizarro funda a cidade de Lima, né, no Peru, que vai se tornar capital no lugar de Cusco, né? E a escolha em razão aí da sua localização ao litoral, mais acessível para a navegabilidade. E aqui essa representação da fundação da cidade de Lima, né, uma visão mais romanceada da fundação da cidade de Lima, a presença aí mais à esquerda da imagem dos espanhóis, né, Pizarro aqui, a presença da Igreja Católica, também a presença aí de parte, né, e representando a população inca mais aqui no canto direito da nossa imagem, essa população inca que assistiu, né, participou da fundação da cidade de Lima, claro, uma visão romanceada, né, os incas não se renderam tão facilmente assim. Foi uma imposição, né, de uma cultura, né, uma imposição de um modo de vida europeu sobre uma sociedade, sobre um império, sobre uma região. Convido você agora para essa atividade, né? Analise a imagem ao lado, fundação da cidade de Lima, e indique elementos da cultura europeia presentes na obra. E a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, hein? Lembre-se de você compartilhar com os seus colegas, com a sua turma, a sua resposta, né? Quais são os elementos da cultura europeia que você percebeu nessa obra, né? A fundação da cidade de Lima. Então aqui, né, a presença da religiosidade cristã católica, né? Então a gente vê ali a presença de membros da Igreja Católica e sua simbologia, como por exemplo o altar, a Bíblia, o crucifixo. Os espanhóis e suas vestimentas, né? Então a gente consegue identificar ali, olha, né, muito provavelmente ele era um europeu, é um espanhol, né? Olha as vestimentas, né, que ele está usando, que era de acordo com os padrões da época. E a presença de um exército, né, com armas ali, com armas, né, de fogo, que não era comum na América, uma vez que nós não conhecíamos a utilização da pólvora, por exemplo, e a fabricação dessas armas, que garantiu aos espanhóis a vitória sobre o Império Inca, né? Essa superioridade bélica ajuda a explicar essa vitória dos espanhóis sobre o Império Inca. Vamos retomar algumas questões aqui, ó. Os espanhóis chegaram para conquistar a América no início do século XVI, né? Cristóvão Colombo chegou à América no final do século XV, os conquistadores espanhóis, no início do século XVI, chegam à América para conquistar e explorar a América. A partir do Panamá, deslocaram-se para a América do Sul, né? Então, a partir aí da América Central, marchavam rumo à América do Sul quando tiveram notícias, por exemplo, de um Eldorado, um império aí onde podiam encontrar ouro e prata, sinônimo de riqueza, né, para a política mercantilista da época. O Império Inca estava em uma guerra civil após a morte do imperador. Muito provavelmente o imperador morreu de uma das doenças trazidas pelos europeus, né? Acredita-se que varíola, e havia uma disputa, né, para a sucessão do trono entre os dois filhos do imperador, Atahualpa e Huáscar. Atahualpa vai assumir o trono e é o último imperador inca antes da conquista e exploração espanhola, né? Francisco Pizarro conquista o Império Inca no século XVI. A gente viu aí, né, ele conseguiu um encontro com o imperador Inca Atahualpa, e nesse encontro ele aprisiona o imperador Inca, massacra parte das tropas incas, exige um resgate para libertar o imperador Inca, e esse resgate é pago, porém ele não liberta Atahualpa, ele manda matar Atahualpa e conquista, né, a região do Império Inca, vai fundar a cidade de Lima, capital do Peru, no ano de 1535. Certo, moçada? Obrigado pela companhia de vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.